Olá a todos que nos acompanham em mais um HanaCast. Meu nome é Ana Paula Ramos, eu sou CEO da Hana Consultoria, sua gestão em saúde e benefícios. Hoje, por ocasião da semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, trataremos de um tópico muito sensível, mas de extrema importância para todos que nos acompanham, principalmente as mulheres. Você sabia que no Brasil, cerca de 10 mulheres morrem vítimas de feminicídio por dia? Pois é, a violência contra a mulher é um problema de saúde, sim, porque impacta na saúde física, saúde mental, consequentemente, na qualidade de vida das mulheres e em sua produtividade, levando muitas vezes à sua morte. Para falar sobre esse tema que merece cuidado, responsabilidade e voz, nosso convidado é o Dr. Everton Inácio, advogado e irmão da Maria Eduarda, uma das milhares de vítimas do feminicídio. Doutor, agradecemos muito a sua presença, agradecemos a possibilidade de compartilhar a sua história, né, com todos os nossos ouvintes. Queria saber mais detalhes sobre a sua experiência para tratar do feminicídio e da proteção às famílias, que também são vítimas. Eu também sou advogada e eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua carreira, a sua trajetória. Por gentileza, doutor, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Primeiramente, eu que agradeço pela disponibilidade do convite. Para mim é uma honra estar aqui. Esse espaço não é só um espaço de um podcast, de uma entrevista, mas eu acho que é um informativo para todas as mulheres, todas as famílias que ainda têm dúvidas do que fazer, de como atuar, de qual ajuda procurar. Bom, eu sou o Everton, acho que doutora lá no fórum, a gente é mais prático nesse sentido, mas Obrigada. agradeço pelo convite novamente. Eu sou formado pela FMU. Pós-graduado pela Escola Paulista de Direito em Direito Tributário, Processo Tributário, pós-graduando em Direito Penal e muito atuante na violência doméstica. Eu iniciei na área tributária, com pós-graduação, mas migrei para a área penal pelo decorrido com a minha irmã, meados ali de 2023, né? Para começarmos contextualizando esse cenário todo, você poderia nos dizer mais? E aí você fica à vontade para dizer o que quiser, né? O que se sentir apto a falar e à vontade, porque eu acho que envolve não só a sua formação, Uhum, mas um aspecto muito sensível que é a sua vida em claro. família, tá? Como era a sua irmã, Maria Eduarda, e como que era a relação de vocês dois? A minha idade era uma menina muito doce, uma menina muito jovem, tinha 24 anos, muito nova, com muitos sonhos pela frente, passou por muitos problemas na vida. É uma menina que eu falo que ela faleceu com 24 anos, mas ela viveu como se tivesse vivido 50, porque ela passou por muita coisa ruim, muita coisa boa também. A menina com 11 anos sofreu um abuso sexual, e isso mexeu muito com a cabeça dela, muito. Eh, por fato desse abuso ter acontecido, ela acabou infelizmente indo para o mundo das drogas, nós internamos ela, aí ela melhorou depois, e só quem teve e passou por isso sabe, né, o quanto isso é difícil pra mulher ser tocada antes da hora, ainda mais com essa idade, né. Enfim, e com isso ela acabou se distanciando muito da família e a gente percebeu essa questão do abuso pelo comportamento. E eu falo para todo mundo que tá em casa que não é natural uma criança de 11 anos com um comportamento diferente de uma criança de 11 anos. Fiquem Serve o atentos. alerta aí, né? Serve o Os alerta. Se pais. uma criança que tem 11 anos está com um comportamento diferente, não é brincadeira, não é o vídeo que ela viu, acho que tem que ficar atento sim. E ela era essa menina doce, cheia de sonhos, ela sonhava em ser advogada por esse episódio, e ela falou para ela que eu falei para ela que se ela se formasse em direito eu ia ajudar ela a pagar a faculdade dela, que ela ia ser advogada junto comigo, e se ela fosse advogada na área de família, que ela ia ajudar tanta gente, porque ela ia ajudar por pessoas que passou ou passará, porque ela já passou, e não tem nada melhor do que você ser ponte naquilo que você venceu, né. Perfeito. Doutor, antes de tratar aí do dia do tribunal do júri em si, Uhum. no que se refere ao agressor, né, você foi assistente de acusação ali do Ministério Público, Sim. né, papel muito delicado, enfim. Sabemos que em muitos casos há incidência de violência doméstica antes mesmo do assassinato, né. Há histórico de violência doméstica para esse caso? Sim, há um histórico de violência doméstica muito forte. Ela sofreu violência doméstica aí no conceito de 3 anos e a gente não sabia, porque existe essa questão hoje, de vários fatores. Primeiro que a mulher tem vergonha de falar, ela tem medo de como o familiar vai reagir. Por exemplo, no meu caso, a minha irmã não falava porque ela tinha medo do que poderia acontecer.
de qual seria a minha Da sua reação, de reação. como seria a reação do agressor, de como que seria tudo isso. E sinceramente, nessa hora da emoção, que tudo explode, porque você imagina, você chega, toma conhecimento que um familiar seu tá apanhando. Qual que é a Sim, reação? Cada pessoa tem uma reação. sim, Eu não sei qual que seria a minha reação, mas ela teve esse medo, sabe, esse receio de contar. E muitas mulheres acontecem isso. As mulheres, elas têm medo, elas têm receio, elas têm vergonha. E quando elas se levantam a pedir ajuda, porque ela não tá aguentando mais. ela Às já vezes passou ela por tudo passou por sozinha. tudo sozinha, às vezes até tem um julgamento da própria família. Ah, mas tá por isso porque quer, tá passando por isso porque quer. E sim, teve esse histórico com ela, nesse caso de violência doméstica, e a gente não sabia. É uma coisa, eu até falo, quando a mulher ela quer disfarçar, esconder alguma coisa, ela faz muito bem, ela se maquia, Sim, ela, enfim, e pelo fato da distância, né, eu morava a 600 quilômetros da minha irmã, ela mora no interior de Minas, sim, então isso dificultava bastante essa percepção. essa percepção, tá. Queria que você nos contasse, doutor, que eu fiquei sabendo que hoje o seu sobrinho, né, por ocasião da partida da sua irmã, hoje ele é o seu Ele é filho, meu né, o filho filho. sobrinho. Que É. contasse um pouquinho sobre Uhum. isso, como é que Ó, aconteceu. a minha irmã ela teve 4 filhos, além do Antônio, que hoje é meu filho. Pelo fato dela ter tido algumas recaídas com o Certo, problema da droga, ela acabou perdendo a guarda e estava com as famílias paternas. Quando ela engravidou do Antônio, ela passou os 9 meses sem utilizar entorpecente, certo. de tanto que ela estava forte. Em dado momento, ela tinha 6, 7 meses de gravidez, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu não poderia criar o Antônio. E aí eu peguei e falei: "Olha, não, o filho é teu, eu não vou criar filho de ninguém, e se você não consegue criar o filho, não é demérito nenhum você dar para adoção". Até fui um pouco duro com ela, para ela criar esse senso de responsabilidade, Certo, sabe, certo. naquele momento. Aí naquele momento ela falou assim para mim: "Não, se você não pode criar, eu não confio em mais ninguém, eu pode deixar que eu crie meu filho". Ali ela estava me dando um sinal de alerta, só que eu não parei para entender o que ela queria dizer com Parecia até aquilo. uma premonição, É, né. uma premonição, porque ela estava sendo ameaçada, ela apanhava, né. Sim, Então, é isso. E aí quando aconteceu, ele foi para um abrigo, ele passou um tempo no abrigo, aí eu contei com a minha avó, que é a bisavó dele, para ajudar, né, para tirar ele do abrigo, ficar com ele um pouco, para me preparar para trazê-lo para cá, né, porque, da noite para o dia, quando você é casado com uma mulher ou você é pai, você tem 9 meses para pra planejar, se você vai preparando preparar, aquele todo né. emocional. Eu não, foi da noite para o dia, tipo: "Nossa, e agora, o que que a gente faz?", né, então me preparei para isso, para trazer ele para São Paulo, e está sendo um processo ainda muito burocrático, mas venceremos. Ah, com certeza. E assim, voltando um pouquinho, quais foram as primeiras medidas tomadas após o julgamento pela família para lidar com essa situação toda, assim? E também o que que afetou isso, o aspecto psicológico, né, que você conseguiu ver, se é que você conseguiu ver à época, né? Uhum, Porque acho que envolvido sobre muita emoção, sim. muitas coisas escapam, né? Eu acho que, foi um antes, durante e depois. Foi um misto de emoções o tempo todo e às vezes ainda é, né. No antes, quando eu fiquei sabendo que ela faleceu, porque, por exemplo, a minha irmã ela levou um tiro no rosto, né, então ela tinha colocado uma medida, né, e ela pegou e foi pra casa dessa amiga, e aí ele mandou uma mensagem pra ela falando assim: "Olha", por exemplo, não me recordo a data, mas eu vou falar Sim, aproximado. sim. Ele ia ter uma audiência de justificativa, que a época chamava, porque o que acontece quando a mulher ela colocava uma medida à época dos fatos, o juiz chamava para entender o cenário, que era a audiência de justificativa, né. E aí, por exemplo, ele ia ter audiência justificativa dia 17. No dia 16 ele liga, eu tô falando datas Tá, sim, aproximadas, porque tudo tem bem. muitos anos, tá. Sim, sim. No dia 16 ele mandou a mensagem: "Ó, tira a medida protetiva". Aí ela: "Não vou tirar". No 2 dias depois ele bate o portão, ela abre a porta, ele mostra a arma, ela faz assim, que ela não esperava, né, ela faz Sim, assim, e aí ele dá um tiro no rosto, que pega no pescoço e sai pela nuca. E perfura. ela ficou agonizando durante 15 minutos. A lágrima descendo no olho dela, o sangue voltando pela boca, e ela sentiu toda aquela questão. Então, saber de todas essas questões, esse antes, e receber o áudio da minha mãe, porque é uma cidade pequena e ligaram para minha mãe já tinha muito problema, ela estava com muito Sim, problema, sim. e ela foi lá e acabou vendo a menina morrendo, entendeu? Já Foi uma a situação bem própria desgastante. a própria mãe assistindo a A minha morte mãe me da mandou filha uma ali men no é, a minha mãe mandou uma mensagem aos gritos: "Mataram a Maria Eduarda", e detalhe, na hora eu senti. Eu estava me preparando para estudar para a segunda fase da OAB,
Nossa. E aí, na hora eu fui pegar, eu tava limpando o apartamento e o pano caiu no chão. Tava tudo fechado. Parece que ia dar uma coisa espiritual, sabe? O Certo. pano caiu no chão, parecia que tinha um vento. A sacada fechada, todo o apartamento fechado. Na hora que eu abaixei pra pegar o pano, eu peguei, fiquei meio mal, assim, sentindo um aperto na garganta, como se alguém estivesse me enforcando. Eu sentei, aí eu olhei pra cima, achei que tinha com a pressão Sim. alterada. Mandei uma mensagem pro amigo, tem esse áudio até hoje. Eu falei pra ele, eu Olha. acho que eu tô infartando, eu tô sentindo uma coisa ruim e tal. Aí ele, não, calma, respira, olha pra cima, eu olhei pra cima, o relógio marcava 15 para 1, num sábado do dia 19 de agosto, 2023. E aí, a hora que eu olhei pra cima, tipo, deu 5 minutos, eu recebi um áudio da minha mãe gritando, mataram a Maria Eduarda, mataram a Maria Eduarda. Aí depois, quando eu peguei o atestado de óbito dela, que eu vi a hora da morte. Na hora que eu Exatamente. passei mal. Que incrível. Legal, e o muito incrível essa conexão, assim, Nós sabe? Que somos tão pequenos para entender é, tanta coisa, né? essa conexão, tipo, o tiro entrou aqui e saiu aqui, então ela teve muita dificuldade na garganta pra respirar, e era a dor onde eu tava sentindo, sabe, A aquele angústia, aperto, aquele aperto. parecendo que alguém tava Compreendo. me enforcando, que eu tava perdendo a minha Né? Como voz. é que é a conexão, né, com Então as esse pessoas. antes, esse durante, foi muito complicado. E quando eu vi ela naquele caixão, e ela tava muito linda, maquiaram ela, fizeram. Ela tava parecendo que ela tava dormindo, sabe? Ela tava muito bonita, Descansando. com o cabelo muito bem arrumado, penteado com aquele. Parecendo que ela tava indo dançar, sabe? Nessas Sei, igrejas, quando a pessoa ela se arruma sei. muito com aquele coque, aquela maquiagem, parecendo uma bailarina. E ela sonhava em ser bailarina, né? Quando depois no off eu te conto uma experiência espiritual que eu tive. Sim. Ela sonhava em ser bailarina. É, E aí, o que que acontece? Quando eu vi ela naquele caixão, eu olhava assim, eu não acreditava que era ela. Falei, gente, isso aqui é uma piada. Eu achava que ela ia levar. Eu tive aquele negócio, tipo, não, ela vai levantar daqui. Isso aqui é mentira, ela tá fingindo, não sei. Aí eu botava a mão no peito dela, assim, tentando ouvir o coração dela. As pessoas Sim, sim. olhavam assim no velório e falavam, meu Deus, acho que ele não tá bem, né? Porque eu, Sim. eu não conseguia acreditar. E aí eu ainda tive deslocamento pra Minas, porque foi 8 horas de viagem, assim, mal pra caramba. E naquele momento que eu fiz aquela promessa para ela no caixão, eu falei, cara, isso não vai ficar assim. A dor que esse cara me causou hoje, eu vou voltar aqui, nesse mesmo cemitério, eu vou falar pra gente vencer esse caso. Eu não vou deixar isso barato, senão vai ficar assim, eu vou brigar por justiça. E as pessoas falavam assim, nossa, se fosse comigo eu matava ele. Se tivesse com a minha irmã, eu matava ele. A gente, enquanto familiar, a gente tem um pensamento assim, nossa, isso não vai ficar Sim. assim e tal. Mas depois eu pensei, cara, eu vou me igualar a ele. E eu não Exato. sou ele. Perfeito. Entendeu? Então, esse antes, durante e depois, principalmente no júri, o que que eu decidi? Eu decidi que eu estabeleci uma estratégia, porque para quem não sabe, a estratégia do tribunal do júri, ela é dividida, ela é segmentada. Antes de alguém ir ao júri pelos crimes da vida ou pela tentativa de homicídio, a pessoa ela passa por uma fase pré-processual, depois que faz o inquérito, a pessoa passa por uma fase pré-processual, onde vai se discutir a autoria ou não daquele fato. E aí, ali a gente tem a pronúncia. Então são audiências onde a gente escuta testemunhas, a gente avalia inquérito. Só depois dessa primeira fase que vai para uma segunda fase, que também é judicial, que aí vai para o tribunal do júri. E essa fase da pronúncia seria na qual eu teria que ver ele, falar com ele, fazer perguntas com ele, porque eu me habilitei enquanto assistente de acusação dentro desse processo. E se as pessoas soubessem a diferença que faz ter um assistente de acusação dentro de um processo, as famílias habilitariam, porque as pessoas falam assim, advogado criminalista atua só para bandido. Não, o advogado criminalista atua pela vítima também. E hoje Sim. é o carro-chefe do meu escritório a atuação pelas vítimas. Então, assim, dentro ali do processo da violência, perdão, dentro ali do processo do júri, dessa primeira fase, então eu teria que falar com ele, fazer essas audiências, fazer perguntas, como por exemplo, então eu tinha que ser muito estratégico. Eu tô Certo. olhando para o assassino da minha irmã Uhum. e eu precisava extrair dele pontos que ia Tá. configurar a materialidade da autoria, que ia configurar, Reforçassem a reforçar tua tudo aquilo, toda posicionamento. aquela tese Sim. de ataque que era do Ministério Público, não era minha. Eu estava Sim. ali como auxiliar do Ministério Público e como a Perfeito. voz da vítima, porque o assistente de acusação é a voz jurídica da família, né? Ele é a voz da família ali dentro. Então eu estava como familiar e como advogado. E o que eu decidi quando eu olhei para ela no caixão? Eu tinha uma estratégia na primeira fase, que era nunca me referir a ela nas minhas manifestações, nas minhas audiências, eu nunca falava o nome dela. Nunca. Eu só falava a vítima. A Perfeito. vítima. Por quê? Quando eu estava avaliando a fase de inquérito, para quem não sabe, quando você vai colocar um relatório de um inquérito policial, consta tudo, principalmente em homicídios, ali. Então consta a autópsia, o Detalhes, corpo, né? detalhes, assim. Quando eu vi ela daquele jeito, com o projétil saindo, o sangue, como que ficou ali na autópsia, dando banho, então tudo completo, naquele momento, eu sou uma pessoa que eu não choro muito, não tem muito essa questão emotiva. Isso é até ruim para a pessoa, tá? Tá. Eu não tenho muito essa Vai questão emotiva. internalizando muitas Isso. vezes.
Então, naquele momento, eu me permiti. Cara, nas 2 primeiras vezes que eu vi, eu chorava copiosamente, porque eu vi um familiar meu com um projétil, com uma avaliação, que nem aquelas coisas que você vê em filme, que você vê abrindo a pessoa. Claro que no inquérito não tinha isso, mas você vai imaginando ali, sabe? Mas eu via a bala, eu via o sangue, eu via o corpo caído, eu via toda a autópsia ali, porque eu estava ali na condição de advogado assistente de acusação. Então, me permiti sentir essas emoções, depois eu falei, não, aqui agora eu fiz uma promessa, eu preciso cumprir essa promessa, e aqui nesse processo eu sou advogado do caso, sou assistente de acusação, o irmão dela você depois que tudo isso acabar. E foi assim que eu conduzi. Mas no júri é muito diferente, porque o júri ele é pessoalmente e tudo mais. Mas na primeira fase foi bem complicado. Esse Nossa, antes, durante e Everton, depois. que incrível, que incrível. Eu vou te falar completamente fora de qualquer script, que é realmente muito emocionante tudo que você passou, e o que eu vejo aqui? Você extraiu o melhor de uma situação terrível, né? Uhum. O que eu entendo, assim, como um pouquinho como advogada, mas muito mais como ser humano e uma mulher de 57 anos. Eu entendo que dessa situação tenebrosa que aconteceu com você e com a sua família, algumas coisas boas também vieram, né? Sim. Uma é esse despertar para você, que você inclusive em uma das suas colocações aí no YouTube, você fala que você despertou que você deveria ter dado mais atenção, então Uhum. tenho certeza que isso mudou na sua vida e Total. também despertou nos outros, tipo, eu preciso olhar mais para isso ou para aquilo, né? E você transformou toda essa dor numa voz muito grande, num grito de alerta, né? Uhum. Você usou da dor um ensinamento, uma voz para você mesmo, para tua família e para a sociedade como um todo, Uhum. né? De proteção. Depois disso veio uma história de muito amor. Você e o seu marido Sim, adotam o seu sobrinho, uma história linda, linda, me emociona exato. muito mesmo É. saber disso, saber que tem pessoas no mundo que realmente têm Uhum. essa energia, que é uma energia de Deus, né? Uma energia Sim. pura do verdadeiro Deus aqui para nós. E aí eu queria, agora partindo um pouquinho para as questões, explorando aí o teu lado jurídico, né? Eu queria saber, assim, se você, o que são as medidas protetivas, assim, de fato, de urgência? Bom, antes de responder sobre as medidas Tá, protetivas, eu quero só fazer um complemento que eu acho muito importante pois da não. questão que você falou da dor, que a gente Sim. usa a dor para esse propósito. Primeiro que isso é muito verdade, eu usei essa dor para isso. Quando eu fui prestar a prova da ordem, da Ótimo. OAB, Ah, eu esqueci de é, mencionar isso também, né? Porque você se torna um advogado, vai para o tributário, mas envereda para o penal, né? Enfim, isso também foi um primeiro passo ali, né? Do exato. que de bom veio se desdobrando, né? Essa história. Quando eu fui prestar a prova da OAB, eu estava na segunda fase do tributário e já era a repescagem, então eu não podia cometer erro nenhum. Sim. Então eu fiquei numa carga frenética de estudo. Então a gente faz ali na prova da OAB na segunda fase simulados de várias peças que a gente precisa fazer. Eu vou Uhum. tentar falar sem o juridiquês para o público de Sim, casa tá entender. ótimo. Perfeito. E basicamente é defender um caso. Eles colocam um caso hipotético, você vai defender naquele caso, e eu estava na área tributária. Então, assim, se eu não me recordo, era 9 casos que eu estudei, e o único caso que eu tinha que estudar, eu estudava aos sábados, que eu fazia os simulados aos sábados, então eu ia fazer no dia que a minha irmã faleceu. E aí, quando eu fui fazer a prova da OAB, tipo, eu fiz a prova muito mal, porque eu fiz a prova 10 dias depois da morte dela. Então, eu tava com Nossa. tudo aquilo, aquela questão e tudo mais, mas eu tinha prometido pra ela que eu ia atuar nesse caso. Falei, então, assim, aquela dor serviu como combustível, tipo, é minha chance, eu não posso errar, não tem outra pessoa pra atuar nesse caso, a não ser que seja eu, né? Então, eu Sim. preciso estar, nesse caso, fazendo essa justiça por ela. Então, no momento que eu fui fazer a prova, e para quem não sabe, a prova da OAB, além de fazer uma peça, uma dinâmica perfeita, ainda você tem que adivinhar qual que é a peça, que eu acho um abuso, né? É Porque quando a verdade. gente vai atuar na prática mesmo, o juiz, a gente já Você já sabe, né? sabe para onde você vai. Enfim, mas ainda tem que adivinhar qual que é a prova, que existe um quebra-cabeça que você vai montando. E eu comecei a fazer esse quebra-cabeça e tudo apontava para um determinado instituto jurídico. Aí eu tava indo para um outro. Aí eu falei, cara, mas não faz sentido, é esse aqui mesmo. E aí eu fui no banheiro, e eu fiz uma oração, falei assim, ó, Deus, eu não tinha um propósito para ser advogado. Eu ia ser advogado porque é uma condição sine qua non. Você precisa ter a carteira da OAB, porque Sim, bacharel não consegue advogar. sim. Mas hoje eu fiz uma promessa, ainda mais que seja uma promessa para um defunto, mas é uma promessa para minha Sim. família, para minha dor. Para você mesmo, né? Exato, eu fiz uma promessa que eu preciso atuar. Então, assim, eu preciso passar nessa prova. Cara, e eu não sei se é porque eu estava muito emocionado, eu não sei se é porque eu estava. Eu escutei a voz dela, audível, assim, na minha cabeça. Ela investe naquilo que você não estudou.
Ai, que que era incrível. o agravo, Acredito. que era o Ah, agravo. era o agravo de Era o instrumento, agravo tá, de instrumento. tá. E aí eu tava focando no mandado de segurança. Aí eu já tinha feito rascunho em todo o mandado de segurança. E pra quem não sabe, a prova do AB é muito mais sobre tempo do que sobre Sim, conhecimento. Se você perde o time ali, sim. cara, você reprovou, porque É você não vai ter. ampulheta ali, É, ó, areia ampulheta, caindo. total. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou no agravo. Fui sem rascunho mesmo, fui no que eu sabia. Sei. Tirei uma nota 9. Olha, que E aí eu peguei incrível. e falei assim, tinha que ser, sabe? Então assim, eu usei essa dor pra esse combustível. Depois eu tive uma, como é que eles chamam no espiritismo? Eu acho que esse Uma texto aqui premonição? não é premonição não, um Hum. desdobramento, Ah, sim, que eu me desdobramento, já encontrei tive com ela. vários. Ah, Que depois eu percebi que era um já tive desdobramento, alguns porque eu não era também. espírita, eu comecei a entender as coisas depois, Ah, entendeu? isso, incrível. E aí eu me encontrei com ela, tipo, eu tava num local, isso no sonho, no desdobramento, né? Aí tinha uma casinha assim, uma casinha bem velha, bem simples, que era uma lan house, e tinha uma fila gigantesca de pessoas pra usar aquele computador velho com aquela cadeira de Foi bar, desdobramento em sabe? sonho ou você estava Foi em acordado? sonho. Sonho. Aquele computador velho, aquelas cadeiras de bar, de Sei, plástico, sei, sabe? sei. Há uma fila de gente botando um headphone. Aí eu passei, eu falei, gente, essa galera é tudo doida, né? Plano de celular hoje em dia, R$ 9, R$ 10. Celular tá tão barato, por que essa galera tá nessa fila de salão house? Falei, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Aí eu olhei aquela fila dobrando a esquina, eu olhei pela janela, e a moça que controlava lá, toda monocromática, me chamou muita atenção, porque Sei, era todo mundo sei. muito monocromático, com a mesma Sim, roupa, todo sei. branco, com cabelo de coque, tudo muito arrumado, que um negócio assim, parecia um amuleto, mas era um crachá, sabe? Parecia um amuleto. Sei. Aí a mulher falou, entra. Eu falei, não, não quero entrar não. Ela falou, não, entra. Eu entrei, aí eu olhei pra menina e falei assim, gente, por que essas pessoas estão aqui? Nessa fila gigantesca, e essa lan house tá faturando bastante. Ela, não, deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui não é lan house. Isso aqui é essa máquina aqui, ela tem uma máquina. É um procedimento que agora você consegue falar com pessoas do outro lado, que já se foram. Então essa galera tá aqui pra falar com os seus entes queridos. Aí eu peguei e falei assim, olhei pra ela e falei assim, ah, então tá bom. Aí eu acho que ela leu o pensamento, que ela, ah, você não tá acreditando, né? Ah, não, minto. Aí eu peguei e pensei assim, nossa, mas é uma nova tecnologia, aquela nova tecnologia, né, que tinha surgido. Aí eu falei, pensei, né, uma nova tecnologia com esse computador velho desse jeito? Aham, tá bom. Aí a menina falou assim pra mim, não se apega ao aparato. Isso eu pensei, né? Sei, sei, Ela sei, leu, sei, ela, sei como é que é. não se apega ao aparato. O que importa é o resultado. Nossa, Ela até quanta me deu coisa uma que pode bronca, falar assim, né? sobre. Quanta É. coisa que a gente pode entender sobre isso, né? Aí eu peguei e falei assim, ai, tá bom, tá bom. Aí ela pegou e falou assim, pessoal, e aquela multidão. Sabe quando as pessoas estão conversando? Aí ficou Sei. aquele silêncio. Ela tinha um controle muito grande sobre aquelas pessoas, essa moça. Pessoal, esse rapaz aqui tá precisando muito passar na frente. Vocês se importam? Aí ela pegou aquela multidão. Não, aquela voz. Aí ela falou, vem cá, senta aqui. Aí eu pensei, ai, que saco, gente, cheio de coisa pra fazer. Eu Essa sei. menina falando comigo. Ela senta aqui, ela me sentou naquela cadeira velha, colocou aquele headphone todo velho na minha cabeça. Aí, de repente, ela brotou na tela, minha irmã. Ela, oi, Everton, na tela do computador, assim. Oi, Everton. Aí eu peguei, tirei o headphone, coloquei assim, eu peguei e falei assim pra ela. Olha só, menina, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu te respeitei até agora, porque você é mulher. Eu respeito muito mulher. Mas você pegar, usar de inteligência artificial, pegar minha história na internet e começar a fazer isso pra me enganar, se você quer enganar essas pessoas, ótimo. Mas assim, eu vou sair daqui e eu vou mover um processo contra você, tá? Porque é muito grave o que você tá fazendo. Isso é brincar com as pessoas, com a dor das pessoas. Ela pegou e falou assim: ai, Jesus, é mais sério do que eu pensava. A mulher, né? Ela pegou e falou assim: olha, isso não é comum. Mas como precisa muito isso acontecer, foi permitido que ela viesse aqui. Verdade. Aí eu peguei, e no ambiente que eu tava, né? Aí eu falei assim, ah, tá bom, menina, tá bom, não vou discutir com você não, que eu tenho mais o que fazer. É na hora que eu abri a porta, ela entrou. Meu Aí Deus. ela pegou, eu olhei pra ela, eu falei assim, eu não tava entendendo nada, né? Aí a primeira coisa que eu olhei pra ela, eu falei assim, o que você tá fazendo aqui, menina? Você não morreu? Sei, eu sei como é E que é. Eu sei o que você tá falando. ela tava linda, linda. Com um Nossa, negócio, com um história amuleto, linda. assim, com um História amuleto, linda. com a roupa também monocromática, igual a dela, toda Acredito aquela tudo. roupa Você teve com clara. ela, você Aí esteve com ela pegou ela e falou mesmo. assim, ela me deu um abraço. Ela falou assim, vamos sentar ali que eu tenho pouco tempo. Nossa, Tô toda vez que o arrepiada. Roberto apareceu, É. ele falava, eu tenho que ir embora rápido. Aí ela pegou assim, Três eu vezes. sentei com ela, eu olhei assim o negócio, eu falei assim pra ela, o que que é isso aqui, meu Deus? Você tá trabalhando? Aí ela, porque parecia um crachá, né, o amuleto que elas usavam lá, parecia um negócio de um Como tá? crachá, uma identificação. Aí ela falou assim, tô trabalhando. Aí eu falei assim, ah não, meu Eduardo, tá morrendo é muito ruim. Porque a gente morre, ainda tem que trabalhar, tô fora, eu já trabalho muito lá embaixo. Aí ela pegou e deu uma risada, ela pegou e falou assim, é outro tipo de trabalho, você vai entender.
porque aqui é diferente de lá. Aí ela apontava pra Pra cima. Ela cima. apontava pra cima. Sabe? Ela apontava pra... É diferente de lá. E aí, eu peguei e falei assim pra ela, mas o que que aconteceu? Você não morreu? Ela falou assim, olha, eu não morri, eu vivo em outro lugar, alguma coisa nesse sentido, sabe? E aquele perfume, ela tinha um perfume Forte, diferente, era né? um cheiro de rosa, uma coisa que eu nunca Sei, tinha sentido sei. na vida, sabe? Aí eu peguei e falei assim pra ela, você tá vendo tudo que a gente tá fazendo por você, pelo seu filho, por você? Ela, não. Aí eu falei, como não? Ela, eu não preciso ver, eu sinto, sabe, o vento, sabe, as coisas, a gente sente. E ela, e não é essa bagunça que vocês acham que é, não. A gente não pode ficar vendo vocês toda hora, não. A gente tem que ter permissão. A gente tem que ter muito mérito. Isso eu não entendia nada de espiritismo. A gente tem que ter muito mérito para me falar com você. Inclusive, eu vim aqui porque foi me permitido pela sua... Ela falou alguma coisa como descrença, mas não foi essa palavra. E ela falava um vocabulário muito maduro, ela parecia muito mais madura do que eu, sabe? Ela era muito mais madura do que eu. Aí eu peguei e falei assim eu perguntei do Antônio e tal, tudo mais. Aí eu falei assim pra ela, você tá vendo que eu tô... tudo que a gente tá fazendo? Ela, não, eu preciso ver, eu sinto. Eu sinto. Aí lá, meu tempo tá acabando. Aí eu falei assim pra ela, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela, acabou. Pum, eu acordei. Aí eu acordei com aquele cheiro, daquele perfume, daquela rosa, sabe? E aquele cheiro ficou no meu quarto durante uns 5 horas. Aí eu peguei e falei assim, meu marido, ele trabalha numa empresa que produz fragrância pra Natura na Sei. Sunrise. Então, fragrância para Natura, eles que produzem as fragrâncias de perfume. Fragrância. Mandei mensagem para ele, não contei nada. Eu falei assim: olha, você trouxe algum perfume novo aqui para casa que eu não tô entendendo? Porque ele ganha muita amostra. Sei, sei. Aí ele não. Falei, tá bom, depois a gente conversa. E aquele cheiro daquele perfume parecia muito com Dama da Noite, sabe? Sabe, já sentiu o Sei, cheiro de sei. Dama da Noite? Sim, aquele é um perfume Mas marcante, né? Que muito mais lembra a flor gostoso, branca, né? muito mais gostoso o perfume. Cara, aquele cheiro ficou no quarto, no Coisa ambiente, incrível, né? durante a manhã toda. Incrível, né? Aí eu falei assim, tá bom, gente, foi um sonho e tal. Aí depois que eu fui conversando com os pessoal, eu falei assim, não, Entendendo, querido, né? não foi sonho, você encontrou com ela. Lógico, com certeza, com certeza. Doutor, o que caracteriza juridicamente a violência de gênero? Bom, a violência do gênero, a gente tem ela se eu pudesse, eu fragmentaria ela. Porque às vezes a gente pensa que a violência de gênero, como, por exemplo, a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência do gênero, é só agressão. Mas não, a gente tem agressão moral, a gente tem agressão física, a gente tem agressão psicológica. Então, são setores fragmentados. Por exemplo, a violência psicológica é eu falar e humilhar a mulher, que configura a violência de gênero. A violência patrimonial, eu não deixo a mulher ter cartão de crédito, eu quero controlar tudo que você compra, onde que você comprou, eu domino o financeiro da mulher de alguma maneira. Não, eu administro tudo, tem que me pedir para comprar alguma coisa. Isso pode configurar a violência patrimonial. Lembrando que aqui a gente fala num contexto muito vago, tá? Vou falar de um conceito para um conceito muito amplo. Aí eu vou pedir para vocês acessarem a minha rede social, tem muito material lá, Sim, mas com é um conceito certeza. muito vago até pelo tempo que a gente tem aqui. Correto. Então, até chegar na violência física, né? Então, a violência de gênero é a violência praticada contra a mulher, tá? Não é só pelos fatos de ser mulher, mas tem que ter uma convivência ali, do agressor ou do ex-agressor, uma convivência que configuraria essa violência de gênero e que tem que ter algum tipo de dominância em cima da mulher. Precisa ter alguma hierarquia em cima da mulher, ou Pode uma ser um pai tentativa. também. Pode ser um pai. Pode ser um pai, Pode se a ser um gente fala de... A pai, gente sempre sim. remete ao companheiro, ao marido, ao esposo, Sim, mas pode ser um pode ser pai, por exemplo. pode ser Um familiar, ex-marido, alguém pode que ser exerce também. familiar, que exerce esse tipo de hierarquia sobre a mulher Perfeito. ou tenta exercê-la. Perfeito, perfeito. E o que são as medidas protetivas de urgência? A medida protetiva de urgência eu vou falar sem um juridiquês, mas vou te dar um exemplo muito claro. Perfeito. É um antiprisão, é um quase prisão do agressor ou do violentador. A medida protetiva de urgência, as MPUs que a gente chama, é uma proteção estatal para a vítima que busca essa proteção. Então, basicamente, é uma proibição de contato, é uma proibição de aproximação, é uma proibição de familiares, de outras pessoas entrarem em contato com essa família para proteger o psicológico da mulher, para proteger a integridade física, para proteger e dar essa segurança para a mulher. Aí muita gente fala, nossa, mas a medida protetiva não adianta nada, porque senão o número de violência, de casos, não estaria tão alto. A medida protetiva por si só, ela não é um fator unificado que vai resolver todos os problemas. Ela é uma das
cartas que nós temos hoje no judiciário. Porque se a gente parar para pensar, o Estado ele faz a advertência de não aproximação, e hoje em dia evoluiu muito, tá, gente? Melhorou muito. Hoje em dia, com o advento aí, das mudanças na lei de 2024, hoje está pacificado no STJ que aquela pessoa que responde condenada ou responde por violência doméstica, ele tem que usar a tornozeleira eletrônica. Aí a mulher ela tem um aplicativo que ela recebe as localizações dessa tornozeleira se o agressor estiver se aproximando, e ela tem um botão de pânico, onde ela aciona esse botão de pânico, é direcionado a uma viatura especial para isso, que já pega a localização dessa tornozeleira e prende a pessoa em flagrante. Mas eu acredito que a gente não tem isso assim em larga escala no Brasil. Tá até melhorando pela questão muito. com os valores, né, que devem ser onerosos para o Estado, né? Tá melhorando muito. Ai, E que com as bom. decisões aí dos tribunais superiores, Nossa, passa a que ser notícia obrigatório. importante e boa pra gente dar. Muito Passa a boa, ser doutor. obrigatório. Eu tenho um caso no escritório assim, que inclusive para divórcio, tá? Porque, pasme, até um pouco tempo atrás o Estado queria decidir sobre o corpo da mulher. O grande problema é que a gente tem uma bancada muito fundamentalista no Congresso. Então a gente precisa ter uma bancada que olhe para a pessoa como pessoa, não como essa larga carga de religiosidade absoluta, porque nós somos um Estado teocrático. Então, se eu fui eleito para governar, eu tenho que governar para o homossexual, tenho que governar para a mulher, para o homem, para o pobre, para o rico. Então, eu tenho que estabelecer estratégias governamentais de proteção para os vulneráveis. Então, isso dificultava muito, para vocês terem noção, nesse contexto. Até pouco tempo atrás, o Estado queria decidir se a mulher podia ou não se divorciar. Ela tinha que pedir, Absurdo, porque, imagina, você já tá num conflito, você chega pro seu marido e fala, olha, vamos terminar, vamos divorciar, ou sofreu agressão, vamos divorciar. E aí, a mulher entrava com a ação, tinha que esperar a defesa do marido, a contestação, que nós chamamos. Hoje não, o divórcio é um direito postentativo. Então, principalmente em caso de violência doméstica, se não tiver filho envolvido, já é feito ali mesmo, na vara de violência doméstica. Ótimo. Entendeu? Mas se tiver filho, aí tem que ingressar com ação separada. Um processo muito mais célere, né? Muito mais célere, porque você imagina, a mulher já tá sofrendo violência doméstica, tá Sim. apanhando. E ela não vai ter que esperar a resposta do cara pra ver o que ele tem pra falar. Não, ela quer se divorciar, vai se divorciar. Então, eu tenho uma cliente até no escritório que a gente passou por isso. Ela, nossa, saiu muito rápido e tudo mais. E eu coloquei essa súmula aí do STJ para o judiciário, a juíza veio comigo, graças a Deus. Nossa, E faz muita diferença ter uma juíza mulher julgando o caso. Muita diferença. A sensibilidade é outro, é diferente. Isso aí a gente Por mais imparcialidade que seja, né, que é obrigatória. Não... A gente viu nesse caso recente aí, amplamente divulgado, desse Tribunal de Minas Gerais que absolveu o estupro porque tinha uma relação de convivência. Primeiro, que a lei é absoluta, não existe relação de convivência com menor de 14 anos, ponto. E segundo, a única a divergir desse posicionamento foi uma mulher. Que coisa. Entendeu? Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Trazer pra gente, né? Por que você acha que, na verdade, assim, antes mesmo dessa questão aqui, eu queria perguntar pra você, por que você entende que os casos vêm aumentando tanto? Você me falou um pouquinho ali no off, queria que você colocasse aqui para as pessoas que nos acompanham. São fatores distintos que se complementam. Se a gente parar para pensar, a gente fazer uma análise muito breve, a mulher ela começou a ter um desenvolvimento financeiro, um poder de voz. Se a gente for parar para pensar em 2026 hoje, é muito recente essa voz da mulher, esse trabalho. Ainda existe muito que se melhorar, existem lugares ainda que a mulher ganha menos que o homem, isso é real, mas isso vem melhorando com o tempo, e isso vem com muita luta. Né? Especialmente as pessoas não sabem o que significa o dia 8 de março, quem não sabe pesquisa, o dia 8 de março, ele é comemorado com uma data muito triste, são mulheres ali que foram mortas porque morreram porque estavam brigando por um direito. Então pesquisem aí depois o que significa o dia 8 de março, mas que essas mulheres elas promoveram aí um marco social mundial para esse dia, o Dia da Mulher, para ela ser lembrada. Então, quando a gente fala desse aumento, a gente tem que partir para fazer um estudo desde o começo. Por que como a mulher era tratada em 1960, em 1970, como isso foi evoluindo, como que a mulher ela foi ganhando ascensão no mercado de trabalho, na questão sentimental também, como que isso aconteceu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o aspecto religioso conta muito. O aspecto de onde que essa
mulher convive, às vezes ela está em um lugar que é muito fundamentalista, que o casamento não pode ser dissolvido de maneira nenhuma, que isso é uma coisa muito sagrado. Graças a Deus as religiões elas têm se atentado para isso, têm melhorado bastante, mas se você pega, e isso você nem precisa ser da área, mas se você conversa com pessoas um pouco mais velhas, há 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, se fosse falar para um líder espiritual que queria separar porque apanhou, não, a hora que Deus vai dar jeito. Então tudo ficava na conta da espiritualidade. Certo. Então a gente precisa separar isso também. E um terceiro ponto é a questão da evolução financeira da mulher, né? E a questão do acesso à informação e tudo mais. Mas se a gente colocar tudo isso num balaio, ainda tem uma questão da dependência emocional também. Né? Às vezes a mulher ela demora muito, ela dá muita oportunidade pro cara e às vezes até que ela denuncia o pior já aconteceu. Aí, respondendo a sua pergunta, nossa, por que os casos aumentaram tanto? Aí eu te devolvo duas perguntas. Será que aumentou tanto ou será que agora é divulgado? Assim, Com o processo de globalização, né? exato, Essa com esse processo facilidade. de globalização, o acesso à informação, Acesso à porque informação. hoje em dia qualquer pessoa que vai num Google, ó, se ela colocar a história dela, meu marido me proibiu de sair de casa, não quer que eu saia com tal amiga, me tomou meu cartão de crédito, o que eu posso fazer? O próprio Google vai falar assim, ó, isso é violência psicológica, moral, Vai procure orientar. ajuda, Muito procure mais um advogado, vai na Defensoria Pública, procure o Ministério Público, ligue para a polícia, faça um boletim de ocorrência. E isso ajudou muito. Mas para dar esse passo, a mulher precisa entender o valor dela. E às vezes para entender esse valor, e se ela não tiver com esse valor em dia, e se o agressor conseguiu cauterizar a mente dessa mulher? Sim. Então esse número aumentou por todos esses fatores também. E eu Então, acredito... Você acha que a dificuldade de denúncia está ligada mais assim ao aspecto emocional, de querer dar chance, né? Ou seja, ela vive buscando alternativas, dando chance mesmo para o Uhum. agressor, né? Você acredita que é isso? Por isso que elas têm essa dificuldade inicial Uhum. e de se colocar, como você já disse, tem dificuldade de falar para um familiar, para que ele não fale, poxa, você tá aí porque quer, né? Você acredita que é isso? Também. E também existe assim, diminuiu bastante, graças a Deus, mas eu já tive caso no escritório, onde a mulher foi na delegacia e teve dificuldades em fazer o boletim de ocorrência e tudo mais, aonde o próprio policial ficava descredibilizando a mulher e tudo mais. E por isso que eu falo, aconteceu um problema como esse, veja se na sua cidade tem a DDM, que é a Delegacia da Mulher. Perfeito. Tem cidades que ainda não tem, né, que vai para uma delegacia comum. E às vezes nesses lugares as mulheres enfrentam um pouco de resistência, um pouco de revitimização, e apesar da lei de falar expressamente que a mulher que sofre agressão ela tem que ser atendida por outra mulher. E se não tiver outra mulher, aí sim, em casos raríssimos, é atendida por um policial masculino e tudo mais. Mas existe tudo isso, existe a questão da vergonha que a mulher tem, porque assim, ela começa a se sentir envergonhada, porque você imagina, o processo da violência doméstica, ele não começa com tapa. Ele não começa com puxão, ele não começa com espancamento, ele é gradual, sabe? Então, E crescente, ele né? vai crescente. Por exemplo, geralmente, não é uma regra, mas geralmente o agressor, ou ele é narcisista, ou ele tem um grau de psicopatia ali. Importante. Importante a gente saber disso. São pessoas muito inteligentes, muito espertas, tá? Geralmente, e cruéis, que geralmente ele sabe como envolver aquela vítima, como, por exemplo, ele vai distanciando ela dos familiares, ele vai distanciando ela da amiga. Mas como que faz isso? Vai proibir? Não, gente, não é assim. O cara chega e fala, olha, nossa, aquilo que a sua amiga fez não foi tão bacana, né? Você Aos viu? poucos, né? Aos pouquinhos. Aí ele vai entrando na mente da pessoa, aos pouquinhos. E aí, quando a pessoa ela vai ver, ela já se afastou de todo mundo. Porque ela vai olhando e fala, porque, por exemplo, a gente erra. Eu sou seu amigo, a gente tem um dia que a gente não se trata bem, depois a gente pede desculpa e tal. Se tem uma pessoa na minha mente buzinando o tempo todo, não, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é isso, automaticamente a sua mente ela vai tendo uma mão de ferro. Ou, ele tem razão. Mas você viu o que sua mãe fez com você? Ela gosta mais de sua irmã. Não foi legal o que a sua mãe fez. Ou seja, ele vai também fragmentando essa rede de apoio até isolá-la. Exato. Aí quando ele percebe que conseguiu isolá-la, essa mulher ela tá totalmente na mão desse cara. Porque ela pensa, nossa, só meu marido que me ama. Ele que me ama. Aí começa o domínio, a agressão, o controle. E aí isso vai evoluindo numa escalada muito rápida. Eu já atuei em casos, cara, que essa escalada aconteceu em 6 meses. Desse início da tentativa de controle para agressão mesmo. E eu falo para as mulheres, fiquem atentas. Não é normal, é doentio um cara querer controlar seu celular,
com quem que você fala. Assim, claro, você tá casado, a gente que tá casado, a gente tem que saber onde a gente pode entregar Sim, ou os não. respeito. Mas se o seu marido fica fiscalizando seu celular, perguntando onde você vai, proibindo você encontrar com tal pessoa, é sinal, é um sinal gritante, assim, fiquem atentos, porque isso vai escalar. E jamais atue uma agressão. Eu acho que, por mais que você ama alguém, se não interessa se tem filho, se não trabalha, cara, a vida vai dar um jeito, vai melhorar, sabe? Pensar positivo, Você né? vai melhorar. Você não vai passar fome, não vai passar dificuldade. As coisas vão fluindo, sabe? Até a espiritualidade vai te ajudar. Vão, Os vão caminhos vão acontecer. se abrindo, É vamos me verdade, levando dizendo é assim. verdade. Então, assim, a primeira agressão aconteceu, saia fora. Não pague Perfeito. pra ver, porque Perfeito. hoje eu sou familiar de uma pessoa que pagou pra ver. E a Perfeito. sentença de morte foi pra minha família, tá? A sentença de morte existe no Brasil, pra família da vítima. Perfeito, doutor. Nós caminhamos então para um bom caminho, né? Assim, eu acho que a gente está evoluindo, né? Muito. A- Mas o que me o preocupa, sistema de justiça vem sim. evoluindo também, né? A O que me preocupa divulgação. muito, porque, por exemplo, o que a galera precisa entender é que o sistema judiciário, as leis penais, elas vão mudando, elas vão alterando de acordo com a sociedade atual. Porque se você parar para pensar um tempo atrás, nossa, era normal fazer topless, aí depois proibiram, aí depois Sim, voltou. sim. Só uma comparação. Só que a gente está tendo uma quantidade de denúncia falsa muito grande. E, por Nossa. favor, não façam isso, não use a justiça como instrumento de vingança, porque se você não está passando por isso e quer usar como instrumento de vingança, a morte de outra mulher vai estar na sua mão, mulher que está fazendo a denúncia falsa. Porque a gente está com um volume tão grande de denúncia falsa também, claro que nem se compara às denúncias verdadeiras, o que eu estou querendo dizer é que a mulher jamais deve ser descredibilizada, jamais, o judiciário não pode fazer isso. Eu estou puxando essa responsabilidade moral da população, porque se nós temos esse número de denúncia falsa e isso vai aumentando cada vez mais, o legislativo, o STF, o STJ, ele vai colocando mais dificuldades para essa mulher provar. Porque hoje como que tá? Se a mulher fala que foi agredida, ou se ela faz o boletim de ocorrência, o judiciário tem um dever de acreditar nela. Ele precisa acreditar nela, ele precisa conceder a medida protetiva de urgência. Ah, nossa, concedeu a medida protetiva de urgência, agora morreu por isso mesmo. Não, a gente vai ter um processo. Vai ter um processo criminal que vai avaliar tudo isso. Vão ter provas para ser apresentadas. Incrível. Todas as partes vão ter direito ao contraditório. Se esse cara está sendo vítima de uma denúncia falsa, ele vai poder provar que está sendo vítima de uma denúncia falsa. Agora, uma coisa que não se confunde é a medida protetiva com condenação. São coisas totalmente diferentes. A medida protetiva é, se eu fosse colocar num termo bem infantilizado, se você me permite, é como se a mulher andasse com um escudo. Um escudo, sabe? Um escudo contra Sim. tudo. É um escudo, mas isso significa que esse escudo vai proteger ela sempre? Não. Não. Mas significa que ela tem um plus maior, uma proteção maior. E ela precisa usar isso de maneira coerente, inteligente. Isso não significa que a vida dela está resguardada, porque a gente vê que não está Sim, totalmente os homens, resguardada. Ela tem sim. que tomar os cuidados dela e jamais ter pena do cara. Gente, se você chegou num nível onde você precisa colocar uma medida protetiva, o relacionamento acabou. Entenda isso, acabou. Sim. Não tem que ter contato, não tem que falar com essa Voltar pessoa. atrás. Agora, se você acha, nossa, eu agindo por emoção, não precisava ter colocado a medida protetiva de urgência, você descredibiliza o judiciário, você descredibiliza toda a proteção das mulheres. Então, assim, isso é sério, é muito grave, é sério, então não brinquem com isso. Perfeito, nossa, perfeito, doutor, muito bom. Chegando ao fim do nosso encontro aqui, eu queria saber qual que é a mensagem que você poderia passar para as mulheres por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que se aproxima, e, e uma mensagem especial para aquelas mulheres que ainda estão em silêncio. Ó, acho que a primeira mensagem que eu gostaria de passar pelo Dia da Mulher, sabe? A mulher entenda o seu valor. O maior Deus encarnado, o maior criador do mundo nasceu de uma mulher. Vocês não têm noção da importância de vocês no mundo. Vocês são divinas, vocês dão a vida, vocês geram a vida para uma pessoa. E Deus, no que você acredita, na espiritualidade que você acredita, que é a sua felicidade. E acredite, violência doméstica, humilhação, não é o que Deus espera para você, para sua vida. E para as pessoas que ainda estão em silêncio, tenha coragem. Ainda que o mundo esteja contra você. Porque eu até falo, é muito melhor você ser julgada por todo mundo
como errado, como você tá passando da conta, do que ser carregado por 7 pessoas num caixão. Eu sou a prova viva disso. A minha família passou por isso. O luto é eterno. Quem fala que o luto passa é mentira, não passa. Tem dia que a gente fica mal, tem dia que a gente não fica tão mal assim. Mas, assim, porque quando você for embora, você que não tomar essa atitude, você for embora por alguém que decidiu ceifar a sua vida, a sua família toda, vai ter um monte de gente que vai sentir muita saudade, vai sofrer. Tenha coragem, denuncie, vá até o fim, sabe? Tenha coragem. Muito obrigado, doutor. Doutor Everton, foi uma honra enorme para todos nós, e muito especialmente para mim que está no front. Me emocionei muitas vezes aqui com a nossa conversa e poder compartilhar tanto conhecimento jurídico e também vivencial, né? Foi muito valioso você falar acerca da integridade de tantas mulheres que nos assistem. Uhum. Muito obrigado pela sua presença novamente. E eu queria que você pudesse compartilhar os seus canais aí de contato, ou as suas redes, para que os interessados que nos escutam, que nos veem, possam acessar. Claro, eu agradeço mais uma vez pelo convite. Acredito que o papel que vocês fizeram aqui hoje é fundamental, é social, eu aplaudo, sabe? Eu acho que vocês Muito merecem obrigada. todo esse reconhecimento, porque o podcast de vocês é voltado para um outro segmento, para um outro Sim. público, e hoje vocês abriram esse espaço para um dia tão importante que é o Dia da Mulher, né? Sim. Para essas mulheres ouvirem isso, quem sabe? Eu falo, se eu conseguir tocar uma pessoa, uma mulher, se uma mulher conseguir se salvar, eu já fiz muito. Porque uma Com vida certeza. vale muito. Bom, a minha rede social é @adv.evertoninasio. É tudo assim, é Instagram, TikTok, tudo mais. E ali você vai ter um pouquinho da minha vida, ali eu compartilho a minha história, a minha rotina jurídica, os momentos com meu filho, que é Que muito incrível. divertido. E convido vocês a ter muito material bacana. E se vocês precisarem de alguma coisa, conte comigo. Eu recebo muita mensagem no meu direct de pedido de ajuda. Estou aqui para orientar, para ajudar. Contem comigo. Muito obrigado. E para assistir este e outros episódios, siga o RanaCast através das redes sociais da Rana, siga @RanaSaúde. E não se esqueça, para a Central de Atendimento da Mulher, disque 180. E se você acha que terminou por aqui, nos aguarde. Algo muito especial vem a seguir. Obrigada.